Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, uma série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir os exercícios sobre radiciação de números racionais. E eu não tirei da lousa o exemplo que foi dado na aula de domingo para poder aproveitarmos um pouquinho mais sobre esse assunto. Lembrando que a raiz quadrada de 1/4 é 1/2, por quê? Porque o 1 e o 4 são quadrados perfeitos em que a gente consegue pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 4, num número que multiplicado por ele mesmo dê 1. Então são quadrados perfeitos e por isso que o resultado vai dar 1/2. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Isso aconteceu com 9/16. Olha lá, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, é o quadrado perfeito que dá 9. Depois, a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, e o quadrado perfeito de 4 é o 16. É simples assim, pessoal. No canal nós temos aulas explicando detalhadamente sobre esses assuntos. Tem até maneiras práticas e técnicas de você extrair essa raiz sem só ficar pensando na tabuada, né, mentalmente, como fizemos aqui, tá bom? Agora aqui, ó, deu o valor de raiz quadrada de 4/9. Então, o quadrado perfeito aqui agora é o 4 e o 9. Quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Seria o 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Acabamos de ver isso aqui, né? De 9, quem é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? O 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 4/9 é 2/3. E lembrando, quando não tem nada, é quadrado. Raiz quadrada é 2. Né? 1/64, raiz quadrada de 1 é 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Existem técnicas para poder extrair, caso não lembre dessa ideia do quadrado perfeito. Tem no canal essas aulas, tá vendo? Depois, menos, aí eu mantenho esse menos, a raiz quadrada de 100 sobre 9. Raiz quadrada de 100 é 10 vezes 10. O quadrado perfeito de 100, 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100. 9, de novo, ó, raiz quadrada de 9 é 3. Isso vocês aos poucos vão se acostumando e vendo que os números eles se repetem. E se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Vamos fazer a mesma análise para a expressão, ó lá. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E lembrando, quando tem raízes nas expressões, é a primeira coisa que a gente tem que resolver, raiz e potência. Depois, multiplicação e divisão. Depois, adição e subtração. Então, por isso eu estou resolvendo as raízes. Vezes, ó, vai ficar para depois. Vezes, raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e 1 vezes 1 é 1. Então, 1/4 é o quadrado perfeito de 1/2. Depois, mais 5 vezes a raiz quadrada de 1 sobre 25. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Ok. Olha que beleza, né? Usando a multiplicação aqui, que nós vamos ter que fazer primeiro, nós temos um numerador 2 com denominador 1. E nós temos um numerador 5 com denominador 1. E aí a gente pode usar a simplificação em cruz. Então divide aqui por 2 vai dar 1, divide aqui por 2 vai dar 1. 1 e 1. A mesma coisa acontece aqui, divide por 5 dá 1, divide por 5 dá 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Mais aqui, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Ok, 1 mais 1, 2 sobre 1. O denominador não pode somar. Eu fiz de propósito por esse caminho para vocês poderem ficar atentos. Quando é adição, não soma, não multiplica o denominador. Denominador se tira MMC, apenas. E 2 sobre 1 é 2.
uma expressão muito fácil e que às vezes você erra por falta desse detalhe aqui, dessa atenção. Porque não é que vocês não sabem, vocês sabem, mas vocês não prestam atenção. E matemática exige de vocês atenção. Por isso que muita gente diz que não gosta de matemática, né? Que gosta de fazer da vida, né? A desatenção total, né? E vira e mexe, cai em ciladas, em problemas, né? E não sabe porque a vida depois não dá certo. Obrigada pela companhia de vocês. Até domingo nós vamos fazer uma aula sobre média aritmética. Nós vamos mexer um pouquinho com isso daí agora, tá? Até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.